A data é 7 de setembro de 1822. Às margens barrentas do riacho Ipiranga, um príncipe ergue sua espada. Seu grito, independência ou morte, ecoa pelo ar úmido de São Paulo. Este momento singular e poderoso está gravado na alma do Brasil. É a cena imortalizada nos livros didáticos, glorificada em pinturas, celebrada com orgulho nacional. Dom Pedro, o príncipe regente português, aparentemente rompeu laços coloniais centenários com um único grito desafiador, apresentado como o nascimento de uma nação, a gênese heróica do Império Brasileiro, uma ruptura definitiva do domínio de Lisboa. Prometia um novo amanhecer, um novo destino para as vastas terras da América do Sul. Mas a história raramente é tão simples, tão limpa ou tão heróica. A famosa pintura de Pedro Américo define este momento para milhões. No entanto, é uma visão construída e romantizada, criada décadas após o evento. A realidade era muito menos glamourosa, mais complexa, infinitamente mais impactante para os milhões que habitavam esta terra. O grito foi real, a ruptura política foi significativa. Mas o que isso realmente significou? Para quem era essa independência? Uma revolução que libertou um povo? Ou um rearranjo político? Uma transferência de poder de um grupo de elite para outro, cuidadosamente orquestrada para preservar a ordem social existente? Ao removermos as camadas de romantismo, uma imagem diferente começa a surgir. Este grito por independência não surgiu do nada. Foi o culminar de décadas de descontentamento latente. Sussurros de liberdade se transformaram em gritos de rebelião por toda a colônia. Em nosso episódio anterior, viajamos por esses primeiros sonhos de liberdade. Vimos a Inconfidência Mineira. Poetas, intelectuais, nas colinas ricas em ouro de Minas Gerais, que ousaram imaginar uma república apenas para serem brutalmente silenciados. Sentimos o fogo revolucionário da Conjuração Baiana. Alfaiates, soldados, pessoas antes escravizadas. Eles planejaram um levante radical que exigia não apenas independência, mas igualdade racial. Esses movimentos anteriores, embora esmagados, plantaram as sementes de uma ideia. A ideia de que o Brasil não precisava ser um mero apêndice de Portugal. A ideia de que seu povo, seus recursos, seu futuro, pertenciam a si mesmo. O sonho de liberdade não era novo em 1822. Tinha sido sonhado por muitos, de muitas maneiras diferentes, muito antes de Dom Pedro sacar sua espada. A pergunta que paira no ar então é: a independência que ele declarou era a mesma liberdade pela qual aqueles rebeldes lutaram e morreram? Ou foi uma versão cuidadosamente gerenciada, uma liberdade projetada pelos poderosos para os poderosos? Para entender de verdade os eventos de 1822, precisamos olhar para além das fronteiras do Brasil e até mesmo das praias de Portugal. O início do século XIX foi uma era de revolução, um tempo em que a velha ordem mundial estava sendo abalada em seus alicerces. Os ventos da mudança varriam o globo, da América do Norte à Europa, carregando novas ideias radicais: liberdade, soberania, os direitos do homem. O mundo estava em um estado de profunda transformação e os antigos impérios coloniais sentiam o chão tremer sob seus pés. Cada trono na Europa tremia. O primeiro grande tremor foi a Revolução Americana. Em 1776, 13 colônias declararam sua independência do Império Britânico, provando que um território colonial poderia se libertar e estabelecer uma república. O sucesso deles enviou uma mensagem poderosa através do Atlântico. Isso foi seguido por um evento ainda mais sísmico: a Revolução Francesa de 1789. O grito de liberté, égalité, fraternité derrubou uma monarquia, desmantelou uma aristocracia antiga e desencadeou uma tempestade política e filosófica. Em nenhum lugar essa tempestade foi sentida com mais intensidade do que no Caribe.
Na ilha francesa de Saint-Domingue, a população escravizada se levantou. Liderados por figuras como Toussaint Louverture, eles fizeram o impensável. Derrotaram os exércitos de Napoleão Bonaparte e, em 1804, declararam a República Independente do Haiti. Esta foi uma revolução dos escravizados para os escravizados. Foi o pesadelo máximo para toda a elite escravocrata nas Américas, das plantações da Virgínia aos engenhos de açúcar do Brasil. Inspirado por esses exemplos, o vasto Império Espanhol nas Américas começou a desmoronar. México, Argentina, líderes como Simón Bolívar e José de San Martín travaram guerras de libertação, quebrando 3 séculos de domínio espanhol. No início da década de 1820, uma constelação de novas repúblicas estava emergindo por toda a América Latina. Foi neste contexto global que o caminho do Brasil para a independência foi forjado. A questão não era se o Brasil mudaria, mas como. Seguiria o caminho radical e transformador do Haiti? Ou o modelo liderado pela elite de seus vizinhos de língua espanhola? A escolha definiria a nação por séculos. A história da ruptura não começa com um grito de independência, mas com uma frota de navios correndo pelo Atlântico. No final de 1807, o coração do Império Português estava em fuga. Os exércitos de Napoleão Bonaparte marchavam sobre Lisboa, e o príncipe regente Dom João tomou uma decisão sem precedentes. Em vez de se render, ele moveria toda a corte portuguesa. O governo, o tesouro, os arquivos, uma comitiva de cerca de 15 mil nobres, funcionários e serviçais, para sua maior e mais rica colônia, o Brasil. Não foi apenas uma fuga, foi a translocação de uma capital europeia inteira para os trópicos. A chegada da corte ao Rio de Janeiro, no início de 1808, foi espetáculo de caos e transformação. As cidades coloniais estavam despreparadas. Casas foram requisitadas para a nobreza, portas marcadas com as letras PR, que a população local reinterpretou como "ponha-se na rua", um dos primeiros atos de Dom João. O decreto de abertura dos portos às nações amigas. Na prática, significava sobretudo a Grã-Bretanha. O decreto quebrou o pacto colonial. Comerciantes britânicos inundaram o mercado. As elites brasileiras se deliciaram com produtos estrangeiros e novos mercados. Para as elites brasileiras, a chegada da corte foi uma oportunidade de ouro. O centro do poder estava agora no Rio de Janeiro. A colônia começava a parecer menos uma colônia e mais a sede do império. Um sentimento difícil de reverter. Essa transformação foi formalizada em 1815. Ele elevou o Brasil do status de colônia para o de reino, coigual a Portugal. No entanto, esse progresso foi construído sobre a mesma base brutal: a escravidão. A abertura dos portos levou a uma expansão massiva do tráfico de escravos. O ponto de ruptura veio em agosto de 1820. Uma revolução liberal eclodia na cidade do Porto, em Portugal. Eles convocaram um parlamento, as Cortes de Lisboa. No entanto, rapidamente ficou claro que o liberalismo das cortes tinha uma agenda muito específica. Para o Brasil, a visão era de recolonização. As cortes começaram a emitir uma série de decretos visando desmantelar a administração central no Rio. Sob imensa pressão, o rei finalmente cedeu, navegando de volta a Portugal, deixando seu jovem filho, Dom Pedro, como príncipe regente. As elites brasileiras assistiram com horror enquanto as cortes tentavam sistematicamente tirar tudo. O sonho estava se evaporando, substituído pelo pesadelo da subserviência colonial. Deixado no Brasil como príncipe regente, o jovem e impulsivo Dom Pedro se viu no centro de um furacão político. De um lado, as exigências das cortes de Lisboa. Do outro, uma poderosa elite brasileira que o via como sua única esperança. José Bonifácio de Andrada e Silva, um estadista brilhante, começou a aconselhar o príncipe, instando-o a resistir às ordens de Portugal. As cortes deram o ultimato final e inegociável:
Dom Pedro foi ordenado a retornar a Portugal imediatamente. A resposta no Brasil foi rápida. Uma campanha pública massiva foi lançada para convencer o príncipe a ficar. A pressão foi imensa, culminando em um confronto dramático em 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro subiu à sacada e proclamou as palavras que se tornariam lendárias. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esta declaração, conhecida como o Dia do Fico, foi o ponto sem retorno. A ruptura política era agora inevitável. Com o fim de agosto de 1822, a frágil paz foi desfeita. A princesa Leopoldina, atuando como regente, convocou uma sessão de emergência do Conselho de Estado. Ela escreveu uma carta ao marido, instando-o a proclamar a independência. "O fruto está maduro", escreveu ela. "É hora de colhê-lo agora, ou apodrecerá." José Bonifácio também escreveu, sua mensagem igualmente dura. "De Portugal", alertou ele, "não podemos esperar nada além de escravidão e horrores. A sorte está lançada, não há outra escolha." Estas duas cartas cruciais foram entregues a um mensageiro, que foi ordenado a cavalgar com toda a velocidade possível para encontrar o príncipe em São Paulo. Na tarde de 7 de setembro de 1822, enquanto trotavam por uma trilha lamacenta perto do riacho Ipiranga, avistaram os mensageiros. Dom Pedro leu as cartas, sua expressão mudando enquanto absorvia a gravidade das notícias. Ele sacou sua espada e, com a voz cheia de emoção, gritou as palavras que ecoariam pela história: "Independência ou morte." A grandiosa pintura era, na realidade, um evento muito mais rústico e espontâneo. Nada de garanhão branco imaculado, nem uniformes impecáveis. Com aquele grito, ele não era mais um regente português. Ele era o líder de uma nova e independente nação. Um novo império havia nascido. Mas a pergunta que pairava sob as celebrações permanecia: que tipo de independência havia sido conquistada e para quem? O grito de independência ou morte ecoou. Na superfície, tudo parecia ter mudado. No entanto, uma realidade brutal emergia. A instituição da escravidão permaneceu intocada e era essencial para o projeto da nova nação. A decisão de manter a escravidão foi um princípio fundamental. Os grandes proprietários de terras apoiaram Dom Pedro porque ele prometeu independência sem perturbar seu modo de vida. O nascimento do império estava ligado à preservação da escravidão. A nova nação nasceu de uma contradição. Declarou liberdade enquanto a negava a quase 2 milhões de pessoas. Para a população escravizada, 7 de setembro de 1822 foi apenas mais um dia de trabalho não remunerado. Seu status legal não mudou. Seu sofrimento não terminou. Uma declaração era uma coisa. Garantir reconhecimento internacional era outra. Esse impasse diplomático criou uma oportunidade para a Grã-Bretanha. O resultado foi o Tratado de 1825. Portugal finalmente reconheceu o Brasil, mas veio com um pesado fardo financeiro. O Brasil foi forçado a concordar em pagar uma indenização enorme. Para pagar essa taxa, o governo de Dom Pedro não teve escolha a não ser recorrer a banqueiros britânicos para um empréstimo. Em essência, o Brasil pegou dinheiro emprestado da Grã-Bretanha para pagar Portugal. Essa transação marcou o início da dívida nacional do Brasil, um ciclo de empréstimos estrangeiros que assombraria a economia do país por mais de um século. Além dos escravizados, a vasta maioria da população livre também se viu à margem, observando o novo projeto imperial. O novo sistema político foi projetado para manter o poder nas mãos da elite. A Constituição de 1824 instituiu o voto censitário. O limite foi deliberadamente estabelecido alto, excluindo a maioria da população. A nação e a cidadania passaram a ser definidas pela riqueza. O caminho que o Brasil escolheu contrasta fortemente com processos mais revolucionários. No Haiti, a independência e a abolição da escravidão foram uma
E a mesma coisa, uma perspectiva que aterrorizava a elite brasileira. No fim das contas, a independência do Brasil foi um grande pacto conservador. Foi uma mudança em quem estava no comando, sem mudar como as coisas eram conduzidas. Essa transição pacífica, liderada pelas elites, não foi a realidade para todo o Brasil. Em várias províncias importantes, as elites locais e as guarnições militares permaneceram ferozmente leais a Portugal. Esses conflitos foram guerras civis amargas, brasileiros contra portugueses. Às vezes, brasileiros contra outros brasileiros. As forças leais a Portugal, o Partido Lusitano, eram formidáveis. Eles controlavam as principais cidades portuárias e suas tropas eram frequentemente mais bem treinadas. Para combater isso, o governo de Dom Pedro contratou mercenários estrangeiros, como o general Pierre Labatut e o almirante Lord Cochrane, para liderar o exército e a marinha imperial. Em nenhum lugar a resistência à independência brasileira foi mais feroz, nem o conflito subsequente mais significativo, do que na província da Bahia. Forças brasileiras, compostas por soldados regulares, unidades de milícia e voluntários civis, cercaram Salvador, cortando as rotas de suprimento terrestres da cidade. Um dos confrontos mais decisivos foi a Batalha de Pirajá. Diz a lenda que um corneteiro tocou erroneamente a ordem de avançar e depois de degolar, causando pânico nas fileiras portuguesas. A fase final da guerra na Bahia veio com a chegada da Marinha Brasileira sob o comando de Lord Cochrane. Sua frota bloqueou o porto de Salvador. Em 2 de julho de 1823, as forças portuguesas evacuaram Salvador. A data é celebrada na Bahia até hoje como o verdadeiro dia da independência do Brasil. Essas guerras foram definidas pela ampla participação popular. Vaqueiros do sertão, homens negros escravizados e homens negros libertos lutaram. E nenhuma é mais icônica do que Maria Quitéria de Jesus. Uma jovem que desafiou seu pai e as normas de gênero, disfarçou-se de homem e alistou-se. Sua habilidade com uma arma de fogo lhe rendeu respeito. Ela foi promovida a cadete e continuou a lutar com distinção. No Piauí, o confronto decisivo foi a Batalha do Genipapo. Uma força de milhares de brasileiros mal armados enfrentou um exército português bem equipado. Embora um desastre tático, a batalha foi uma vitória estratégica. A feroz resistência atrasou e enfraqueceu o exército português, levando finalmente à sua derrota. Os últimos redutos foram subjugados pela astúcia de Lord Cochrane. Ele usou um blefe brilhante, convencendo as autoridades do Maranhão e do Grão-Pará de que uma frota enorme estava pronta para atacar. Eles se renderam sem lutar. Com os conflitos resolvidos, começou a difícil tarefa de construção da nação. No centro dela estava Dom Pedro I, um homem de imensas contradições. Seu temperamento autoritário chocou-se com as aspirações liberais da elite. Num evento conhecido como a Noite da Agonia, o imperador ordenou ao exército que dissolvesse a Assembleia Constituinte. Ele então outorgou sua própria Constituição em 1824. Ela incluía um crucial quarto poder, o poder moderador. Exercido exclusivamente pelo imperador, ele o colocava acima de todos os outros poderes do governo. O legado de 1822 foi uma independência sem revolução, uma mudança na soberania que preservou meticulosamente a estrutura social colonial. A nova nação era, em essência, a velha colônia sob nova direção. O grito de independência ou morte ecoou para as elites. Para os milhões de escravizados e pessoas livres empobrecidas, ecoou em um silêncio ensurdecedor. O grito fundou um império, mas não libertou um povo. Criou soberania, mas manteve o contrato colonial. Este foi o seu paradoxo central e trágico. Então, deixamos vocês com uma pergunta. Para você, o Brasil se tornou verdadeiramente independente em 1822? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.
Sua perspectiva é uma parte vital desta contínua conversa histórica. O fim da história da independência é apenas o começo da história do Império. No nosso próximo capítulo, Uma Coroa de Espinhos, as crises do Primeiro Reinado, exploraremos este período turbulento. Testemunharemos como o arquiteto da independência finalmente perdeu o apoio de seu povo, levando à sua dramática abdicação. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder a próxima parte da nossa história popular do Brasil.